Olá, boa tarde. Eu sou Renata Gafardo, vice-presidente da GEDUCA, repórter especial e colunista de educação do Estadão. É uma honra ter vocês aqui no nosso Congresso de Jornalismo de Educação, nosso 5º Congresso de Jornalismo, Congresso Internacional, né, de Jornalismo de Educação, não estou esquecendo do internacional. E a nossa primeira mesa foi muito legal, espero que vocês tenham assistido, que vocês continuem com a gente durante toda a semana. Essa mesa agora a gente vai falar das desigualdades educacionais que foram aprofundadas, né, durante a pandemia. Mas antes de começar a mesa e eu apresentar o pessoal que está aqui com a gente vai iniciar agora a apresentação de uma série que a gente fez chamada Jovens na Pandemia, que foi produzida especialmente aqui para o nosso congresso, né, com a coordenação da Marta Vancini, o roteiro e edição da Fernanda Bossalobre e a produção e videoreportagem de jornalistas ligadas ao projeto Lição de Casa e Redação Virtual. Eu falo jornalistas ligadas porque são todas mulheres. E esse primeiro vídeo foi feito pela Bibiana Maia. Vamos assistir. Tirando a educação, era aquela fugida de casa, aquela fugida para você ser quem você é. Então, a escola para mim era isso. Até chegar a pandemia, né, que deu uma complicada em tudo. Aconteceu quando eu vi que lá em casa já não dava mais para sustentar com os meus pais. E eu falei, eu preciso de um trabalho para ajudar em casa. Foi aí que eu me afastei, porque eu fui para Macaé, ficava 4 semanas lá e 3 dias aqui, que era sexta, sábado e domingo. Tinha de vez em quando que eu ficava uma semana, mas mesmo assim eu tirava essas uma semana para ir no dentista, fazer manutenção no meu aparelho, para ir comprar alguma coisa e tudo mais, resolver algumas coisas da minha vida que estava atrasada, então não tinha tempo. Aí, quando tinha um tempinho na sexta-feira, eu até passava aqui, conversava com a Mônica, com o Léo a situação, mas na segunda-feira eu tinha que voltar para Macaé de novo e ficar mais 4 semanas. Foi aí que eu me afastei total da escola. No terceiro mês da pandemia, até o mês passado, eu estava trabalhando na Macaé, totalmente afastado da escola. E aí foi nesse momento que a escola entrou em contato com você? Foi, que a escola entrou em contato comigo falando, não, Gabriel, a gente entende sua situação, mas são 750 atividades pendentes. Você vai ter que dar um jeito, a gente até consegue para você fazer elas, só que você vai ter que estar aqui, porque algumas, os professores já não vão mais mandar na plataforma, mas a gente pode pegar da nossa plataforma aqui e imprimir para você fazer. Tem outros que você vai conseguir, tem outros que não.
Muitas famílias ficaram desempregadas, passando necessidade, e muitos dos alunos, principalmente do ensino médio, se afastaram devido à falta de renda dentro da família, então eles tiveram que buscar emprego para poder ajudar na renda da casa. Então, quando percebemos isso, nós iniciamos esse processo de busca ativa. As redes sociais foram a primeira forma que a escola do Gabriel encontrou para chegar até os estudantes que se afastaram da educação durante a pandemia. Mas muitos não tinham acesso à tecnologia, então eles tiveram que encontrar outros caminhos para chegar até esses alunos daqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, infelizmente a gente sabe que tem coisas negativas ao nosso entorno, né? E a nossa grande preocupação nesse abandono do aluno é justamente ele ficar desmotivado e não retornar ao estudo, ter subempregos, né? Toda foi essa a nossa preocupação. E uma das grandes dificuldades é chegar à casa do aluno. Porque quando a gente não consegue, por Instagram, Facebook, WhatsApp, o chegar à casa do aluno depende de alguém da comunidade para chegar à casa. E nem são todos os lugares da comunidade que a gente pode chegar, consegue chegar. Falei com a minha mãe, falei, mãe, você faz uma janta aí que eu tô cheio de fome, vou me arrumar aqui, vou tomar um banho, pegar minhas coisas e vou descer. Aí ela, por quê? Porque surgiu uma vaga na Pipilog aí de gerente, de auxiliar, e eu vou descer. O trabalho vai dar uma redobrada, só que foi o que eu falei com ele lá, eu falei, cara, eu vou focar aqui no trabalho, só que eu vou focar na escola também, contanto que eu tô entrando numa proposta com ele. Porque se eu pegar de 1 da tarde até 5 da manhã, eu consigo chegar em casa, porque a empresa é do lado da minha casa. Consigo chegar em casa, dormir 5 horas, acordar às 8, vir para a escola, sair meio-dia e ir para o trabalho 11 horas, 1 hora. Depois que eu resolver isso, eu vou conseguir auxiliar certinho a escola e o trabalho. Vai ser cansado? Vai cansar bastante, mas eu vou conseguir botar tudo certinho no seu lugar. Gente, tem bastante assunto pra gente falar aí, né, desse vídeo. Tomara que o Gabriel consiga mesmo colocar tudo certinho no seu lugar. Eu vou apresentar agora nossos convidados, que obviamente vão falar muito bem disso, estão muito preparados para falar sobre busca ativa, sobre evasão e sobre outros problemas que aconteceram, né, na educação durante a pandemia. A gente tem a Júlia Ribeiro, que é oficial de educação no Unicef Brasil desde 2007. A Lília Mello, que é professora de língua portuguesa da Secretaria de Estado da Educação do Pará, ganhadora de vários prêmios, tem um projeto de protagonismo da juventude negra, lá na cidade dela. A Suelaine Carneiro, coordenadora de Educação e Pesquisa do GL10, Instituto da Mulher Negra. E o Vitor Lauro Zanelato, que é catarinense, tem 19 anos, cursa Ciências Biológicas na Federal Santa Catarina e participa, né, colabora no projeto de pesquisa Juventudes e a Pandemia, feita pelo Conjuve, da Fundação Roberto Marinho e a Rede de Conhecimento Social. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença. Eu acho que vocês devem também estar, como eu, impactados aí pelo vídeo, né? A gente vê a história do Gabriel e vê ele dizendo que vai trabalhar até as 5 da manhã, dormir 3 horinhas, às 8 horas ir para a escola. A gente fica pensando se ele vai conseguir, né? Então, minha primeira pergunta seria um pouquinho, qual que é a melhor forma de trazer
esse aluno que teve que abandonar, esse jovem, principalmente, que teve que abandonar a escola durante a pandemia, existe uma melhor forma de convencer, né, entre aspas, esse aluno a voltar? É por meio de auxílios financeiros que o Estado pode oferecer, é mesmo a conversa do professor dele, com o professor dele, são as redes sociais. Qual que é a melhor maneira, se é que ela existe? Eu vou começar pela Júlia, que eu sei que trabalha muito com isso no Unicef. Júlia, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim, Renata. Eu estava aqui buscando, eu perdi de anotar o nome do Gabriel. Gabriel. Eu fui aqui pescar o nome dele e esqueci de anotar. Bem, primeiro, boa tarde, Renata, boa tarde, Lília, Suelane e Vitor, uma alegria estar aqui nesse momento com vocês, boa tarde a cada uma das pessoas aí que nos acompanha nesse congresso tão importante e que discute também temáticas bastante importantes aí para os desafios que a gente enfrenta no nosso país. O relato do Gabriel, ele é muito semelhante, inclusive, ao que a gente tem identificado a partir dos estudos que a gente desenvolveu para poder compreender aí esse cenário, tanto antes da pandemia, como também pós-pandemia, né? A gente vinha, a relação entre trabalho e escola, ela sempre foi desafiadora no que se refere, inclusive, a conciliar essas duas atividades, em especial para aqueles meninos e meninas que correm maior risco de abandonar a escola. Dados ainda antes da pandemia, eles apontavam de que 62% dos meninos e meninas entre 4 e 17 anos que estavam fora da escola viviam em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, 62%. Se a gente aumenta para um salário mínimo, a gente chega ali a 90% das famílias vivendo com um salário mínimo, né? Então, todo esse cenário, um cenário de desigualdade, inclusive uma desigualdade social que é bastante forte na nossa sociedade. Esse cenário ele nos evidencia a importância do desenvolvimento de ações intersetoriais, né, que busquem enfrentar as causas do abandono e da exclusão escolar, compreendendo quais são essas diferentes causas. Então, o que é importante aí que o município de São Gonçalo fez? Ele foi atrás de identificar cada um desses meninos e meninas que estavam numa situação de infrequência escolar, buscando compreender. O único deles que não retornou, eles encaminharam o caso para o Conselho Tutelar, certamente para poder, precisaria de uma investigação, investigação no sentido de um conhecimento específico da realidade mais detalhado, de uma articulação de políticas mais específicas para poder garantir o acesso e a permanência desses meninos e meninas nesse processo de retomada, né? E aí retomada do vínculo da escola para aqueles meninos e meninas que passam ou que têm uma condição ou uma possibilidade de abandono, ou mesmo nesse momento em que as escolas elas estão reabrindo e que é preciso ir atrás de cada um dos meninos e meninas que não conseguiu se manter aprendendo na pandemia, identificar aqueles que perderam o vínculo, identificando as causas e, sobretudo, trabalhar de uma forma intersetorial para garantir o acesso e a permanência. Então, já trouxe aqui que antes da pandemia a gente tinha um cenário de meninos e meninas que estavam fora da escola numa condição de renda familiar mais baixa, então a desigualdade de renda ela contribui para que meninos e meninas estejam fora da escola. E quando a gente vai olhar para os dados também relativos aos recortes de raça e cor, a gente consegue identificar que os meninos e meninas pretos, pardos e indígenas, eles já eram aqueles meninos e meninas que estavam fora da escola na pandemia, e na pandemia eles também são aqueles meninos e meninas que ficaram mais longe de continuar aprendendo. Então, é fundamental que as políticas elas trabalhem de forma articulada, que sejam desenvolvidas políticas específicas que deem conta da desigualdade social, de modo geral, que existe no nosso país. E aí a resposta não é única, a resposta ela vai ser diversa, a partir das diferentes realidades que a gente possui
nos municípios, nos estados brasileiros, sempre trabalhando, sobretudo, numa perspectiva de cooperação entre municípios, estados e União. Obrigada, Júlia. Só para lembrar, os intérpretes de Libra que estão fazendo aqui essa nossa sessão, se revezando, são o Rubens Gomes e a Diana Mendonça. Eu agradeço o trabalho deles. É isso, Júlia. Eu queria emendar e perguntar para a Lília, que está lá, em algum lugar muito bonito, né, Lília? Um quintal, lá do Pará. A gente vê que São Gonçalo, né, o município, teve até algo de sucesso, né? Um trabalho de sucesso ali na Buscativa, né? Um só sobrando, né? Como é que você vê aí, no seu estado, existe uma maior dificuldade para encontrar essas crianças e esses jovens por estarem mais distantes, né? Na zona de floresta, ou estarem mesmo, ou na cidade, estarem trabalhando já em algum trabalho infantil, ou mesmo trabalho de jovem? Como é que é a situação aí? Boa tarde, Lília. Então, boa tarde a todos, a todas, boa tarde a todos. Essa questão dos territórios, no que diz respeito aos povos originários da Amazônia, a gente sabe que a dificuldade ela sempre é maior, e quando a gente para pensar acerca, especificamente, que é a minha área, a questão da educação, quando a gente para pensar nos diferentes motivos, o porquê que há esse tipo de conduta de evasão e de pouca frequência, etc., a gente precisa pensar não somente nessa questão da falta do acesso e da renda, mas também dessa linguagem que se utiliza dentro das instituições que se propõe a ter esse atendimento com as crianças e com os jovens, e que deveria predominantemente considerar o acolhimento e uma linguagem mais próxima, né? Então, por exemplo, é muito interessante ter uma ação conjunta no sentido de que eu preciso desprender ações que possam estar suprindo essa demanda financeira dentro dessa família, mas em contrapartida também eu preciso fazer com que esse jovem ou essa jovem se sinta útil dentro desse espaço escolar e dentro da sua comunidade, ou seja, que esses conhecimentos que estão sendo desenvolvidos, que eles estejam diretamente ligados com as suas realidades, né? Aqui, pelo menos, predominantemente nas regiões periféricas, 90% dos trabalhadores e das trabalhadoras exercem esse mercado de trabalho informal, que está diretamente ligada com os espaços públicos, com áreas abertas, com as feiras e etc. E num período que nós precisamos cumprir com o isolamento social, essas famílias elas ficavam realmente sem renda. São famílias que todos os dias vão atrás da renda para conseguir o almoço de hoje, não é uma despensa do mês. Então, no momento em que a gente precisa garantir o isolamento social, no momento em que a gente precisa ficar dentro de casa, é um momento também que a gente olha para a nossa família e diz o que a gente vai comer, como é que a gente vai se virar. Então, acaba forçando com que toda a família tenha esse problema como prioritário e vá em busca de solução. E os trabalhos informais, eles têm também a conduta de utilizar as crianças para poder, de alguma forma, trazer essas rendas. Então, eu acredito que é muito importante a gente considerar a polifonia dessas pessoas, e essa polifonia, ela reverbera a narrativa que está de acordo com a realidade dos nossos territórios, a identidade histórico, cultural, econômico, político e etc. Então, é preciso não só ouvir essa escuta ativa, mas é necessário fazer algo com essa escuta. E essas intervenções, elas são muito importantes nessas instituições, e dentre elas a mais importante, ou uma das mais importantes, é a escola. Você falou da linguagem, eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que é uma linguagem mais acolhedora, que exemplo que você tem de uma linguagem que vai chegar perto desses povos para, de fato, convencê-los, né, a voltar para a escola. Eu posso te trazer um
um exemplo que surtiu muito efeito, e um efeito extremamente positivo, e não só positivo, mas que se replicou dentro dos nossos territórios, foi quando a questão da orientação do combate à Covid-19, em que a OMS estava dando essas orientações direto nas televisões, nas rádios, em todos os meios de comunicações possíveis, mas os meninos de periferia, eles banalizavam, porque eles tinham uma realidade que, de alguma forma ilusória, equivocada, fazia com que eles se considerassem mais resistentes. Então, dentro da nossa realidade geográfica, nossos bairros são entrecortados e banhados por rios. Esses rios, quando o nível, as chuvas, fortes chuvas vêm e o nível se eleva, essas águas, elas adentram invadindo as casas de baixa infraestrutura, e essas crianças acabam, esses jovens acabam fazendo daquele rio, que é meio vala, porque não há um investimento e um cuidado, eles tomam um banho nesses lugares. Então, havia um discurso de jovens de dizer, se eu tomo banho no Tucunduba, não é o coronavírus que vai me pegar, ou eu não vou perder para um vírus desse. Então, o que a gente percebia? Que as orientações, embora estivessem muito bem disseminadas e propagadas, elas não alcançavam a realidade ou a linguagem da realidade deles. Então, nós começamos a confeccionar, a produzir vídeos pequenos de até 1 minuto para poder trazer uma realidade, uma orientação mais adequada a essa realidade, com essa linguagem mais próxima daquilo que eles vivem, e começamos a disseminar em WhatsApp, nas redes sociais. Foram muito utilizados esses vídeos, inclusive em outras escolas públicas de outras regiões periféricas, e nós lançamos uma hashtag na rede, que era hashtag não te faz de lesa, que é uma expressão própria nossa, né, de toda vez que tu vais fazer alguma coisa que possa vir a te prejudicar, a gente pergunta, tu é leso? Não te faz de leso. Então, essa expressão era hashtag, e na hora que eles estavam fazendo as orientações, eles não diziam simplesmente, usa álcool em gel, diziam assim, tu não tem dinheiro para comprar álcool em gel, faltou água na tua casa, tu abriu a torneira, não caiu água, vai lá para o canal da Cipriana, esquina com a Perimetral, que tem um cano que não falta água, enche teu balde, vem-te embora, deixa na frente da tua casa e não te faz de leso. Então, essas orientações, elas foram muito práticas, e também fizeram com que os jovens passassem a ter uma responsabilidade na garantia de cumpri-las, porque eles passaram a ser agora fiscais deles mesmos. Então, assim, ei, não foste tu que disseste no vídeo que não era para fazer isso? Por que tu vai fazer isso agora? E uma outra coisa que foi interessante dentro dessa campanha foi que os familiares também participavam desses vídeos. Então, adequar a questão a nossas realidades é muito importante para que a gente alcance uma solução prática para aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que é importante ouvir a polifonia dos territórios e fazer algo em cima dessas demandas. Isso mesmo, Lia. Vamos voltar nesse assunto aí, você falar um pouquinho de como a gente... Esse super exemplo legal que você deu esse da pandemia. Vamos falar também mais um pouquinho de como a gente pode resolver isso na educação. Suelaine, eu vou aproveitar e vou perguntar para você, boa tarde, um pouquinho, se diz muito que os meninos negros foram mais impactados na pandemia, os jovens, né, negros, meninos, ou as meninas. Existe essa discussão. Você tem uma pesquisa muito boa que fala das meninas negras, né, e que conclui que elas foram mais impactadas por várias razões, como o trabalho doméstico, uma falta de conexão, a dificuldade de fazer as atividades. É possível dizer que os meninos ou as meninas negras foram os mais impactados, ou não? Os dois, a gente pode dizer que todos os jovens negros foram os mais impactados, independentemente do gênero. Bom, boa tarde, Renata, boa tarde, Júlia, Lilian, Vitor. É um prazer participar aqui do 5º Congresso de Educa, e principalmente poder conversar com vocês e com todos que nos assistem. Bom, eu destaco que sim,
os dois foram, tanto os meninos negros quanto meninas negras foram muito impactadas, né? O que a gente tem é de que maneira que cada um é afetado. Quando a gente vê o Gabriel, né, que participou do vídeo, algo que é muito expressivo no relato dele é a nítida compreensão que ele tem das condições da sua família, mas também da importância da educação na sua vida. Ele tem isso, né, é um jovem e com muita consciência sobre esse lugar social que ele tem, da importância da educação para conseguir alavancar, né, suas condições de vida, mas a situação familiar, ela vem de maneira extrema se impondo sobre os seus projetos de vida. Um outro relato importante, que foi o do professor, do diretor, né, o Leonardo, que ele traz essa junção de compreender o território onde ele está, do público que ele atende, que frequenta a escola, e a diversidade de ações que ele se propôs, né, que ele indicou como necessárias para conseguir trazer ou manter, né, os estudantes da escola, que está muito dentro disso que a própria Lília falou agora, né, como é que você conversa, né, como você olha aonde você está e pensa nas estratégias. No caso das meninas, elas também estão pensando nas condições da sua família, elas também estão pensando nas condições financeiras, e elas também estão preocupadas frente à importância que a escola tem na vida dela, sendo que a educação é fundamental na vida de todas as mulheres ainda hoje. É o melhor meio que a gente tem de mudar nossas condições de vida, né? Para todas as mulheres, meninas negras, meninas brancas, ainda a escola é determinante, e por isso que a gente tem essa participação tão diferenciada na educação, em termos de conclusão e desempenho e tudo mais. Mas as meninas negras também estão trabalhando, né? Infelizmente, elas ficam dentro das suas casas, são elas que são obrigadas a tomar responsabilidades, em razão da sua família ter saído, ter tido que trabalhar. Então, quando a gente pensa nos meninos e nas meninas negras, os dois estão trabalhando, os dois estão sob impacto, e nenhum tipo de solução vai ser possível se você não pensar na família. Então, integrações intersetoriais em que a família seja contemplada é fundamental, senão você não vai resolver o problema dos jovens que estão em extrema vulnerabilidade, em jovens que habitam, né, periferias, favelas, a população negra em geral. Se você não pensar nas condições das famílias negras, na falta que nós ainda temos de uma vida digna, né? Algo que nós, mulheres negras, temos falado, qual é o bem viver, queremos o bem viver, é condições dignas de vida. E os jovens sabem disso, e eles se colocam, né? Eles e elas se colocam na responsabilidade de ajudar a sua família. Então, esse momento exige intencionalidade, como disse o diretor Leonardo, e também precisa de um conjunto de ações para além da escola. A escola sozinha não vai dar conta. E tem uma outra dimensão ainda, que está muito, que deve, né, a gente deve estar atenta, que é o luto. A gente tem diversas crianças que estão órfãs, né, perderam pai e mãe, estão sendo criadas pelas avós, ou perderam toda a referência, né, quem eram responsáveis. Então, se não pensar ações intersetoriais, tendo assistência social em diálogo profundo com a educação, os jovens ainda vão continuar se sentindo responsáveis e assumindo lugares que eles não deveriam. O que você acha desses auxílios em dinheiro que alguns estados, aqui em São Paulo, está se oferecendo R$1.000 por ano para um aluno do ensino médio continuar na escola? Eles são importantes? Tem um valor que seria o mais adequado? Eu considero importante todo tipo de iniciativa que busque manter as crianças nas escolas. Agora, isso é uma medida permanente ou ela é esporádica, e ela vai estar articulada com mais o quê? Né? O que o Gabriel, né, disse, será que se ele tivesse acesso a essa bolsa, ela é suficiente frente ao que ele vai ganhar no serviço informal, seja o que for, né? Além disso, que ações de acolhimento vão ser desenvolvidas
tanto Júlia e Lilian destacaram isso, né? Que ações de acolhimento vão ser desenvolvidas, porque em outras experiências, somente a bolsa ensino médio não resolveu, e ainda você tinha a evasão, o abandono, né? Então, se você pensa que simplesmente o auxílio financeiro ele vai resolver, vai incentivar, mas, primeiro, qual é o ambiente escolar, né? Qual é o lugar da juventude no desenho das estratégias, que ambiente é esse em que eu sou parte, de que eu também sou, vamos dizer, ativo, né? Eu também tenho direito a me expressar. São um conjunto de ações para que você consiga manter e principalmente despertar o interesse desse estudante a ficar na escola, a voltar para a escola, e principalmente que esse ambiente seja de fortalecimento e respeito, né, às suas singularidades e identidades. Obrigada, Suelane. Vitor, você que participou de pesquisa com jovens na pandemia, que também foi um aluno do ensino médio ano passado, né? Você fez o Enem durante a pandemia, entrou na federal. Como é que você vê esse desinteresse dos alunos? Você viu isso nas pesquisas? Você vê entre seus colegas? Fala um pouquinho aí em nome dos jovens. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Renata. É bom estar aqui com vocês, mulheres com notório saber na área. Eu comecei a estudar com mais profundidade pesquisa de educação no ano passado. Foi um grande desafio que a gente aceitou, e eu não encararia como dificuldades, ou eu acho que a palavra certa seria uma visão mais realista do que a educação está sofrendo. O que eu quero dizer é que você pontuou muito bem no início dessa transmissão que essas crises não nasceram a partir da pandemia, foram apenas aprofundadas por ela, e com um pouco de reflexão eu consegui ver isso como uma coisa positiva que a pandemia trouxe, que é essa visão, essa interpretação, e também o apontamento de soluções possíveis para a educação brasileira a partir da experiência de juventudes, né? O que o Gabriel trouxe no vídeo foi algo que a pesquisa que eu participei constatou também, Juventudes da Pandemia, que teve uma edição em 2020 e 2021. Essa preocupação com ajudar na renda familiar ou com a falta de dinheiro nos domicílios foi a segunda maior preocupação dos jovens do Brasil, uma pesquisa que ouviu quase 70 mil jovens neste ano, e perdeu apenas para a opção no questionário que tratava de perder algum familiar para a Covid-19. Ou seja, os jovens do Brasil estavam mais preocupados com a renda da família do que até mesmo com se infectar com o vírus, indo ao trabalho ou indo à escola. Então isso eu acho que já responde também a pergunta que você trouxe antes, né, falando sobre essa importância do auxílio financeiro. Eu concordo plenamente com as falas anteriores. De fato, isso é essencial. A pesquisa também apontou que o avanço no uso de tecnologias a partir da pandemia e por necessidade da pandemia é algo positivo, mas junto com a implantação de ferramentas nós precisamos garantir acesso universal à internet, por exemplo, e aí eu trago de novo aquilo da minha fala inicial, do primeiro minuto, dos jovens perceberem e se indignarem com a realidade. Ou seja, quando um projeto de lei não passa no Congresso ao custo de 3 bilhões, e o argumento do governo é por custar 3 bilhões que ele não vai passar, garantir acesso universal à internet, e ao mesmo passo se projeta um custo de 6 bilhões para o fundo eleitoral, mesmo que não aprovado, gera uma indignação dos jovens, e eu consegui observar, a pesquisa conseguiu observar esses jovens indignados, com raiva, com angústia, com tristeza. E são sentimentos que, no primeiro momento, parecem negativos, mas movem mudanças, e eu vejo como positivo, afirmo isso como positivo, porque eu quero fazer parte, tenho certeza que faço parte de uma geração que quer propostas estruturais para esse país. Então, quando o jovem se indigna com o governo federal ou quando não vê as ferramentas do governo municipal na sua comunidade, não fazendo tudo o que podem para que eles tenham acesso à educação ou que tenham acesso à renda, à alimentação e à segurança, eu acho que isso é um primeiro passo para que a gente tenha mudanças, infelizmente, deste modo. Obrigada, Vitor. Tem uma pergunta aqui da Tayla Souza de Andrade, que ela pergunta como fazer com que o jovem compreenda que a educação é um investimento humano
e propriamente econômico para a vida, sendo que quando esse mesmo jovem trabalha e ganha um salário, ele acha que o emprego vale muito mais a pena do que a escola. E a gente está falando aqui muito disso, né, Júlia? Até vou passar essa pergunta para você, da Tayla, de mudança, né, no currículo escolar, nessa escola ser mais atraente. Não adianta só ter todos os mecanismos de busca se ele não se interessa por voltar à escola, né, até por causa da escola. E a gente já tinha uma evasão altíssima no ensino médio antes da pandemia. Então, como fazer, né, como diz a Tayla aqui, para que compreenda que a educação é importante do ponto de vista da escola, né, como a escola tem que fazer isso. Acho que o seu áudio está desligado, Julia. Não, tá aqui, eu não mexi em nada. Não tinha mexido em nada. Eu vou tentar responder essa pergunta conciliando um pouco com os temas aqui que a gente já discutiu, né? Então, quando a gente vai olhar um pouco para as causas do abandono e da evasão escolar, ou pelos motivos pelos quais meninos e meninas estão fora da escola, a gente tem um conjunto de motivos que, sim, eles estão intrínsecos à escola. Quando a gente vai olhar, por exemplo, falta de vaga, o desinteresse porque sente a escola desinteressante, então que a gente tem que olhar para o currículo escolar, sobretudo, para a participação de meninos e meninas, questões relacionadas a transporte ou a própria acessibilidade física da escola, por um exemplo. E um outro conjunto de fatores que se refere a respostas intersetoriais, que veio aqui nas nossas falas, né? Então a gente veio questões relacionadas à desigualdade de renda, que inclusive faz com que alguns meninos e meninas tenham que trabalhar ou conciliar a agenda entre trabalho e estudo, questões relacionadas então, trabalho infantil, questões relacionadas a violências de forma geral, que possam acontecer dentro da escola, fora da escola, racismo, bullying, questões relacionadas à exploração e abuso sexual mesmo, que possa acontecer aí nos diferentes territórios. Então, a gente está falando de um conjunto de motivos, para trazer aqui alguns deles, que mostram que essa resposta ela precisa acontecer de forma colaborativa com um conjunto de outras políticas trabalhando de forma articulada. O Unicef e o Ibope, em novembro de 2020, a gente lançou um estudo, né, a partir de uma pesquisa aí, que a gente mostrou que 13% das famílias brasileiras deixaram de comer em algum momento da pandemia, ou porque o dinheiro tinha acabado, ou porque a comida tinha acabado e não tinham dinheiro mais para poder comprar. Então, tentando já casar aqui com a resposta, com a pergunta que chegou para a gente, é que a situação de desigualdade que muitos dos nossos estudantes vivenciam, inclusive com acesso a direitos básicos, né? O acesso à educação, ele é um direito humano que precisa ser garantido, outros direitos também, como alimentação, moradia, saúde, que são direitos humanos também, que cada criança e cada adolescente, cada ser humano, de modo geral, né, precisava ter garantido. A gente vê que muitas vezes a relação com o trabalho, ele traz uma resposta imediata a algo que é uma situação emergencial, como, por exemplo, uma situação de fome. Então, se eu saio ali, trabalho, eu posso, não é garantia, mas eu posso chegar em casa com uma quantidade de recurso, ou uma quantia suficiente que vai garantir que eu ou a minha família, algum de nós, ele coma alguma coisa ali naquele momento. A escola, ela dá essa resposta a mais longo prazo, né? A educação, para além de um direito humano, ela é fundamental se a gente pensa no desenvolvimento de uma sociedade, numa melhoria da qualidade de vida, diminuição de violência, no aumento de mão de obra, de profissionais capacitados para poder desenvolver determinadas tarefas, né? Então, a educação, ela, para além de um direito humano em si, ela é também um direito necessária para o desenvolvimento de toda uma sociedade. Mas para garantir o engajamento, a participação de estudantes neste currículo escolar,
convocando-os para a importância, para uma compreensão da importância do estudo, a gente precisa, sobretudo, dialogar com esses meninos e meninas, né? É preciso chamar os nossos estudantes para conversar, compreender quais são os desafios que eles enfrentam no dia a dia, no que se refere a ter a permanência da escola, conhecer os nossos estudantes. A gente tem uma quantidade bastante significativa de meninos e meninas que ou abandonaram a escola, mais de 620 mil, de acordo com o Censo Escolar de 2019, mais de 6 milhões em distorção idade séria, ou seja, de meninos e meninas que estavam com 2 ou mais anos de atraso escolar, e mais de 2 milhões de meninos e meninas que foram reprovados, né? Então, a gente tem trabalhado muito sobre essa perspectiva também de que as não aprendizagens ou a não conexão desses meninos e meninas com a escola, com o sentido que precisa ser atribuído a essa escola, com a participação mais efetiva nos currículos escolares, um currículo escolar que dialogue mais com o projeto de vida desses meninos e meninas, ele é fundamental para a gente assegurar a permanência e a aprendizagem, e que com isso que meninos e meninas encontrem o sentido na escola e que efetivamente percebam também a importância de estarem lá presentes. Mas para além disso, obviamente, a gente não consegue ter respostas simples a situações bastante complexas. Então, quando a gente tem um cenário de desigualdade social bastante importante, como temos no nosso país, a gente precisa de um conjunto de respostas, de um conjunto de políticas que efetivamente garantam o acesso e a permanência desses meninos e meninas na escola e um currículo que esteja efetivamente integrado, conectado, alinhado, que promova a participação e a autoria desses meninos e meninas, para que eles efetivamente permaneçam na escola. Obrigada. Chegaram mais perguntas falando algo parecido. A Júlia Calado Brito Costa disse que já teve contatos com comunidades, principalmente ribeirinhas, e muitas crianças e adolescentes falam que não precisam estudar porque vão crescer, vão viver da pesca e da venda de açaí. Isso é frequente, Lília? Você acha que é uma realidade que aparece muito esse desinteresse pela escola? Ou não? Tem algo a mais aí? Sim, isso é frequente, e é frequente justamente porque, infelizmente, os saberes ancestrais e dos povos tradicionais, eles não são reconhecidos, ou quando são pouco reconhecidos, como um conhecimento científico que deve estar dentro da grade curricular das escolas e das academias. Então, no momento em que há um investimento de um garoto ou de um jovem de desenvolver uma técnica de apanhar açaí, de pescar, de perceber de estudar o seu território, o seu ambiente, automaticamente quem olha aquilo diz assim, esse menino não quer saber de estudar, ele só quer saber de ficar aí mexendo no rio, na árvore e tal. Então, assim, por que não nós começarmos a compreender que estudar não implica necessariamente o caderno e a caneta, mas sim a observação do mundo no qual eu pertenço e a compreensão consciente de que eu sou um sujeito que pode intervir positivamente dentro da minha comunidade. Então, eu acredito que desde o início, e aí a gente está falando aqui agora de uma nova concepção de educação e uma função mais dialógica com a comunidade do papel da escola, por que não começar a compreender que esses investimentos são estudos e que esses estudos eles podem ser aprimorados, né? Agora, isso mexe com muita coisa, né? Mexe desde a academia, no processo de formação dos educadores, quando nós não temos as referências que deveríamos ter também, né? Nós precisamos ler indígenas, nós precisamos ler quilombolas, nós precisamos compreender que esse conhecimento produzido precisa ser inserido também nas academias no processo de formação de educadores, mas para que a gente leia, a gente também precisa que seja publicado, e a gente sabe que não há um interesse muito grande na publicação dessas obras de indígenas, de quilombolas, de afro-amazônida e etc e tal. Então,
todas as vezes que eu percebo que um jovem está fazendo investimento em alguma ação que é positiva, produtiva, eu consigo, enquanto educadora, fazer com que ele reflita junto comigo que aquilo é investimento em estudo, em conhecimento, e isso precisa ser valorizado. Mas as escolas ainda não têm esse posicionamento. Então, respondendo à tua pergunta, infelizmente ainda há sim muita gente que reproduz o discurso de que eu não vou para a escola porque eu posso viver da pesca, eu posso viver do açaí, eu posso viver disso, como se isso não fosse um conhecimento que deveria ser muito bem aproveitado dentro das suas escolas. E aumentou durante a pandemia, né? A quantidade de gente, talvez, que diz isso, né? Você quer complementar alguma coisa, Lia? Não, né? Não precisa mexer no teu áudio. Pode deixar que a gente controla daqui. Deixa ele abertinho, que a gente vai controlando aqui se precisar fechar. Suelaine, vamos falar um pouquinho de aprendizagem, de perda de aprendizagem. Você falou muito dos impactos, que há impactos tanto para meninos quanto meninas negras, não precisa se discutir se é mais para um ou para outro, mas quais são esses impactos, né? Você vê impactos muito fortes na aprendizagem, no emocional, no interesse, né, da escola. Como é que você vê o impacto, em especial, na população negra? Da pandemia, né, do período pandêmico. Sim. A gente tem uma situação pré-pandemia em que, ou seja, não é nem pré-pandemia, na história da educação brasileira, você sempre vê essa constância de estudantes negros nos piores índices, né, evasão, defasagem, menores notas em português, em matemática. Então, vira um lugar comum, que é esse o lugar dos estudantes negros, da incompetência, do desinteresse, e poucas ações de reversão desse quadro. A gente tem melhoras? Sim, mas a gente tem a permanência nessa situação. E essa situação, na análise, na compreensão, muitas vezes, ela recai sobre o aluno. Não é compreendido dentro das questões que a gente está trazendo aqui, por exemplo. Bom, a família está com redução alimentar, a família está sem emprego, está sem renda. Quais são as condições efetivas de dedicação para esses estudantes? Ou, a partir da pesquisa que nós fizemos, quais foram as condições objetivas para se dedicar aos estudos? Grande parte dos estudantes das famílias negras não tinham espaço adequado para estudar, não tinham os equipamentos, não tinha conectividade, e quando você pega os dados frios, vira culpa do estudante, né? Vira desinteresse, claro, vira aquele marcador racial da incompetência ou do desinteresse da população negra, e nós viramos população negra, todo estudante negro está sob esse signo da incompetência. Então, a gente tem, primeiro, esse impacto sobre todo e qualquer estudante negro, que é o desinteresse. Há esse olhar, sim, a partir dos educadores, a partir da gestão, de que ali ou não há inteligência ou há desinteresse. Com a pandemia e o agravamento das condições socioeconômicas, você teve maior participação em termos de mortes de pessoas negras, né? Assim como a gente tem menor população vacinada, também é negra, e isso com impactos no desarranjo de toda a família. Se a gente tem um modus, né, da população negra em que você precisa, principalmente, a gente tem menos acesso, por exemplo, à creche. Então, a gente precisa de outras formas de organização que a gente conta com familiares, com vizinhos, para organizar a vida, para poder como cuidar dessas crianças. Então, a gente tem tantos impactos no desrespeito com o número de mortes, total desarranjo de famílias, algumas perderam familiares, perderam pais, perderam tios. Então,
ou seja, nova forma de família, né? Você vai ter que morar com seu tio, você vai ter que morar com a avó, e isso traz, sem dúvida nenhuma, impactos emocionais. Você tem essa situação de compreensão das debilidades da família, de que você é um ponto de apoio, e é aí que entra a situação das meninas negras, em que elas assumiram responsabilidades, já que seus familiares tiveram que sair para conquistar renda. E aí, como é que você olha para essa família, não criminalizando o pai ou a mãe, porque a menina ficou responsável pelos afazeres da casa? Qual é a política pública que pode ser acionada que pudesse dar as condições para que pelo menos um representante, né, um responsável da família pudesse ficar aqui? E isso tem um impacto na própria, tanto na questão da identidade, de você estar dentro desse grupo que é visto como de menor valia na sociedade, mas também de toda essa condição financeira, né, que, em particular, o não direito à alimentação adequada, a redução das refeições em algumas famílias. Então, a gente tem um conjunto de impactos, né, em particular, provocados pela falta de alimentação, que são deletérios no que diz respeito às suas condições para se dedicar aos estudos, e principalmente, dentro dessa pergunta anterior que a Lilian estava discutindo, qual a importância da educação nesse momento em que você dorme com fome, que você acorda com fome, em que os recursos para comprar alimentação são menores, né? Então, você tem que resolver o imediato, que é a alimentação. Você sai de manhã, alguma renda você pode trazer para ter a janta. Então, se não pensar nesse conjunto de situações de fragilidade, né, e que não são acaso, são intencionais, seria necessário que a gente tivesse ações de governo federal, estado e município comprometidas com o bem-estar das famílias, e não é isso que a gente tem, com ações focadas em populações em situação de maior vulnerabilidade, e foram elas que tiveram mais dificuldades em razão de ter feito a opção ou seja pelo ensino remoto, ou os aplicativos para acessar o auxílio emergencial, também pelo sistema remoto. Então, há uma intencionalidade em você não resolver, ou facilitar, ou melhorar as condições de vida daquela população que é brutalmente atingida pelas desigualdades. Obrigada. Vitor, chegou uma pergunta aqui que eu vou fazer para você, a pergunta da Brisa Guerra Macedo. Ela diz se você acha que a educação profissional pode ajudar a atrair os jovens de volta para a escola. A pergunta já foi respondida, não literalmente aqui, né? Vejo com os olhos o ensino técnico profissionalizante, assim como o ensino integral proposto pela BNCC para o ensino médio, mas eu acho que isso não se basta, assim como políticas públicas não bastam apenas na teoria ou na legislação. A gente precisa de ferramentas e de conteúdos que sejam conectados com cada comunidade, e que para esse processo de formulação de metodologias, de conteúdo programático mesmo, as comunidades sejam ouvidas, assim como esse pedido a gente ouviu também na pesquisa, e eu particularmente ouvi numa série de debates que participei nos últimos tempos sobre os impactos da pandemia, de que os jovens têm esse anseio, né, de participar dos processos para pensar a educação para suas comunidades, e pensar também políticas para a mitigação dos efeitos da pandemia para as juventudes. E isso a gente vê que não ocorreu, tanto para a educação, para o planejamento da base comum curricular, que está agora sendo implementada, também para a pandemia. Então, é algo sistêmico, né, inegavelmente, e algo que eu acho que deveria ser debatido, né. Nós vemos ações muito positivas do terceiro setor quanto a isso, de institutos de educação, de organizações não governamentais, mas essa não é uma responsabilidade da sociedade civil, é do governo. Então, eu vejo que isso, num futuro muito breve,
deverá ser trazido à realidade, deverá ser trazido à tona, e eu espero que a gente tenha governantes que tragam isso como prioridades no futuro muito próximo. Acho sim que o ensino profissionalizante é um caminho, um dos caminhos, não é a única solução. Acho também que a gente deve ouvir o que já vem sendo feito em comunidades tradicionais, comunidades que não estão no olhar de grandes metrópoles ou do Congresso, e eu acho sim que a gente pode tirar soluções desses lugares tão positivas quanto ao ensino técnico integral. Inclusive já tivemos mapeamentos no Brasil como movimento de inovação na educação, que foi descontinuado a partir de 2015. E, Vitor, como que foi o seu ano passado, né? O seu último ano do ensino médio? Foi ano passado que você terminou ou em 2019? Isso. 2020. Foi em 2020. Eu fiz o último ano do ensino médio à distância, a partir de março também. Todos esperávamos que seria apenas 15 dias, e esse último ano é repleto de expectativas. O vestibular, Enem, antes mesmo, né, o Enem 2019 já foi repleto de incertezas, erros na própria revisão e também na avaliação da prova, nas redações. Então a gente já tinha uma série de preocupações quanto ao Enem, principalmente, que só se aprofundaram com a pandemia. Todos vocês devem saber que houve a fatídica pesquisa para tentar definir qual seria o melhor período para avaliação do Enem ocorrer. A maioria dos jovens votou para ser em maio e não fomos ouvidos. Isso ilustra muito bem o comprometimento do governo federal com a opinião das juventudes brasileiras. E no meu caso em específico, eu fiz o Enem com uma maior tranquilidade, porque eu fiz a prova numa cidade aqui do interior de Santa Catarina, com menos movimento, onde os protocolos de segurança foram seguidos, mas nós tivemos casos como em Florianópolis, onde houve superlotação das salas. Então a gente percebe que também essa segurança que eu tive o privilégio de receber durante a aplicação da prova não foi uma constante no território brasileiro. E você entrou numa Universidade Federal. E esse ano a gente está tendo problemas novamente com o Enem, com relação à isenção que não foi oferecida para quem faltou, né? No outro ano você falou que não teve problema, que você pôde fazer o seu exame com tranquilidade, que está numa cidade pequena. Como é que você vê essa questão hoje? Que vai ter que ser feita está sendo anunciada uma nova prova até em janeiro, para quem não fez isenção, porque o STF cobrou o MEC, obrigou o MEC a aceitar esses alunos. Também para você é uma forma de desigualdade excluir esses alunos da prova? Uma pequena vitória, né? Essa decisão do STF, se não me falha a memória, foi a Rede que conseguiu reverter essa decisão. E eu acho que o mínimo ser feito, infelizmente ainda judicializado. Felizmente nós tivemos esse pequeno avanço, essa garantia de direitos. Na pesquisa de Juventudes e a Pandemia, apenas 9% dos jovens fizeram a prova e desistir dela não era uma opção em nenhum momento. E a gente vê o Enem sendo desestruturado ano após ano com maior intensidade. Então, eu acho sim que esse é um caminho, quando a gente vê que o Enem é mais importante para quem deseja entrar em uma universidade federal, em uma universidade pública. Assim, o meu desejo pessoal, vi vários jovens, colegas, amigos, regiões, muitas dificuldades para realizar, assim como vestibulares. Não acho que um ano de estudos, né, não conseguiram pagar na universidade, e de ataques às próprias universidades com... Você está falhando para todos vocês, Vitor, está falhando um pouquinho o seu... Desculpe, está falhando para todo mundo? Para vocês também, vocês estão ouvindo o Vitor bem? Está melhor? Isso, acho que agora melhorou. Se quiser retomar... Melhorou? Sim. Mas o que eu comentava é que há uma grande pressão do Ministério da Educação, do governo federal, mas também de parcela da população, com a volta do retorno presencial em universidades, onde nós todos acabamos sendo atingidos, desde discentes, docentes, de não entender todas as dificuldades que perpassa a volta ao ensino presencial. Então, a UFSC, por exemplo, vem sofrendo uma série de ataques por ainda não ter
voltado ao ensino presencial e por pessoas que não têm a mínima noção de como que funciona esse retorno, de todas as observações à ciência, à saúde de toda a comunidade acadêmica e toda a complexidade que se envolve para que a gente tenha segurança e não contribua com a disseminação do vírus. Então, acho que isso é muito importante e é algo que eu me sinto na obrigação de citar, porque é uma agressão que a educação brasileira vem sofrendo e vem sofrendo até por parte do governo. Obrigada, Vitor. Agora a gente conseguiu ouvir bem. A gente está entrando nos nossos 15 minutos finais aqui. Eu queria perguntar, inicialmente para a Júlia, como é que você vê o futuro do país nessa situação que a gente está hoje, né? Com esse aprofundamento das desigualdades por causa da pandemia. Você está otimista com relação a recuperar esses impactos ou não? Como é que você está nesse momento? Pessimista ou otimista? Eu sou educadora, né? Sou pedagoga, já estive em sala de aula, então faço parte aí das palavras ainda no mês de setembro, em comemoração aí ao centenário do Paulo Freire e o tão falado verbo esperançar dele, né? A gente não pode perder a esperança mesmo, e a gente precisa caminhar para a garantia de direitos de meninos e meninas. A gente tem sobretudo, um grande desafio nas mãos, né, no que se refere a avançar nas políticas públicas numa perspectiva de equidade. O que a gente tinha, e aí trazer um cenário aqui mais rápido, né? A gente tinha ainda, antes da pandemia, o país vinha, e aí a gente fez um estudo que aponta, inclusive, essa questão, né, entre 2016 e 2019, a gente vinha avançando no que se refere ao acesso de meninos e meninas à escola, com, obviamente, que os desafios relacionados aí a uma desigualdade que está presente na nossa sociedade, que ela também se reproduz dentro do sistema escolar, então a gente tinha um percentual mais significativo de meninos e meninas que viviam em uma condição de vulnerabilidade de renda, que estavam mais fora da escola, de meninos e meninas pretos, pardas, indígenas, antes da pandemia, de moradores das regiões norte e centro-oeste. Com a pandemia, a gente tem ali o desafio, né? Ele acaba reproduzindo as desigualdades nestes recortes da população para a população preta, parda e indígena, colocando essas populações mais vulneráveis no que se refere ao acesso à educação, né? Um estudo que a gente desenvolveu com base na PNAD-Covid de 2020 apontou que mais de 5 milhões de meninos e meninas entre 6 e 17 anos não haviam tido o seu direito à educação garantido no mês de novembro de 2020, né? Ou eles afirmavam não estar matriculados na escola, ou não haviam recebido as atividades remotas. Esse número de mais de 5 milhões, eles nos possibilita, se a gente fizer uma regressão aos censos populacionais, né, a gente vai chegar ali a 20 anos atrás. Então, representando aí esse quantitativo, então o risco de regredir 20 anos no que se refere ao acesso à educação. É fundamental, então, que neste momento de reabertura, em que meninos e meninas estiveram sem o seu acesso à educação garantido, que se vá atrás desses meninos e meninas, assim como o vídeo aqui de São Gonçalo mostrou aí a experiência, né, compreendendo os diferentes motivos e convocando as diferentes áreas para trabalhar de forma intersetorial, colaborativa, ouvindo as famílias no que se refere aos desafios. A gente precisa, obviamente, de uma colaboração muito importante entre as diferentes áreas, entre municípios, estados e União, para que efetivamente a gente dê conta, né? Então, e por que eu estou otimista, né? O Unicef e a Undime, a gente desenvolveu uma estratégia chamada Busca Ativa Escolar, que está aí disponível para estados e municípios. A gente tem quase 3 mil municípios que estão trabalhando efetivamente para identificar crianças e adolescentes que estejam fora da escola ou com seu vínculo rompido. 22 estados também atuantes. Ela é uma estratégia que visa, sobretudo, conhecer e enfrentar as causas da exclusão escolar,
pensando aí nessa perspectiva e fortalecendo a intersetorialidade, colocando a escola como parte da rede de proteção e fortalecendo, sobretudo, o regime de colaboração, né? A gente só vai conseguir efetivamente avançar ou sofrer menos os efeitos, diminuir os efeitos da pandemia, se a gente trabalhar nessa perspectiva de um esforço colaborativo entre os diferentes entes e entre as diferentes áreas. E aí, obviamente, que pensando em políticas públicas que endereçam, que deem contas dessas diferentes questões, como, por exemplo, a gente vai ter que olhar para o currículo escolar, a gente vai ter que olhar para as questões relacionadas ao trabalho infantil, olhando para programas específicos de renda para as crianças, adolescentes e suas famílias, olhando para as questões culturais também, olhando para os meninos e meninas com deficiência, que também eles eles também são um público vulnerável quando a gente vai olhar para todos esses recortes no que se refere à reprovação, abandono, distorção em idade séria. A gente não tem dados específicos com relação à PNAD Covid sobre o atendimento de meninos e meninas com deficiência, mas é preciso trabalhar essas questões para que a gente possa efetivamente avançar no direito humano, na garantia do direito humano à educação para cada criança e adolescente, e que a gente possa, sobretudo, também avançar como sociedade, no que se refere a ter um desenvolvimento econômico adequado, a gente diminuir a violência. Diversos estudos mostram a relação importante que a gente tem entre um país que tem uma escolaridade mais avançada e um menor índice de violência. Então, a resposta que a gente precisa para o nosso país, ela precisa ser dada a partir de políticas públicas específicas que olhem para as populações que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade e que olhem para esses meninos e meninas que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade e que olhem a partir aí também de uma perspectiva intersetorial. Então, a gente tem um conjunto de materiais que faz essa provocação, essa convocação aí a municípios, estados e a própria sociedade civil, porque cada um de nós também temos aí a possibilidade de atuar nos mais diferentes espaços em que a gente ocupa, conversando com famílias, direcionando para um atendimento aí em municípios e estados. Então, fico aqui, faço essa convocação, esse convite para que acessem o site buscativaescolar.org.br. Lá você vai ter acesso a esse conjunto de materiais, olhando para o cenário da exclusão, materiais que vão apoiar aí campanhas de mobilização junto a municípios e estados, e também ao próprio desenvolvimento, adesão e implementação da estratégia buscativa escolar, que aí é uma resposta intersetorial e esse convite que olha aí, que convoca os municípios para olhar para as desigualdades que enfrentamos como país, mas, sobretudo, adequar as diferentes realidades dos diferentes territórios, porque isso é algo fundamental para a gente efetivamente dar conta dessa questão. Obrigada. Lília, você está otimista também? Como é que você vê esse pacote todo aí que a Júlia disse que o país precisa fazer? Você acha que a gente vai conseguir em curto espaço de tempo? Como é que vê aí do seu contexto? Então, eu não só acho que a gente vai conseguir, como eu acredito que estamos conseguindo. Não num curto espaço de tempo, mas no tempo necessário dos investimentos que se tem a cada região que se desenvolve. Inclusive, as iniciativas da Unicef, por exemplo, é muito parceira do projeto Cineclube TF. Então, nós estamos sim fazendo. E esse período pandêmico e esse luto que tem sido vivido pelas comunidades, principalmente as comunidades periféricas, forçou com que nós tivéssemos uma reflexão que ressignificasse o valor à vida, né? Então, algumas coisas que nós estávamos tendo como prioridades e consumindo um tempo desenfreado nessa questão da nossa vida moderna, fez com que a gente parasse um pouco justamente para refletir e repensar o conceito acerca do que é escola, do que é segurança pública, do que é saúde. Enquanto vocês estavam falando, eu não consigo não fazer isso,
Eu estava lembrando aqui especificamente do que nós vivemos na pandemia aqui no norte do Brasil, aqui na Amazônia, porque no Pará, não diferente de muitos estados, nós tivemos o sistema de saúde colapsado, e nós, da periferia, a população periférica, que é predominantemente preta, mais uma vez não conseguia ter acesso a atendimento, às consultas. E aí o que nos salvou e o que tem nos salvado são nossos saberes ancestrais, do uso de plantas medicinais, dos óleos. Então a gente olhava para nossa mãe, para nossa avó, e via que aquelas orientações, elas de fato faziam e fazem a diferença. Então o meu olhar, ele é otimista nesse sentido de que nós já estamos fazendo. É óbvio que, como já foi dito em falas anteriores, não precisaria ser com toda essa dor se nós tivéssemos de fato o apoio necessário que deveríamos ter de estruturas vindas do governo, principalmente federal, porque a gente percebe que não há uma intencionalidade de se fortalecer esse tipo de conduta. Porém, ainda com a falta dessas estruturas, ou ainda com as estruturas que não são suficientemente, nós estamos fortalecendo, justamente porque, mais uma vez, esse período pandêmico veio para dizer que é o coletivo que vai salvar, é o coletivo que vai fazer a gente sair disso. Essas ações colaborativas, elas são nada mais, nada menos do que reforçar todo o nosso entendimento acerca dos nossos saberes ancestrais. Então, os mais velhos cuidam dos mais novos cuidam do mais velho, e dentro dessas comunidades periféricas foi a superação desse medo de sair para poder arrecadar alimento, para construir cesta básica, para poder distribuir para aquele que não tinha. Eu cansei de ver pessoas aqui na minha comunidade dando aqui o pouco que tinha para poder fazer com que o outro não ficasse sem nada. E isso, de fato, faz total diferença. Obrigada. E ainda nessa ideia de estar otimista ou não, Suelaine, eu te pergunto, você vê também um crescimento da educação antirracista? A gente falou aqui na nossa primeira mesa, não sei se você assistiu, o Hélio de la Penha e as pretinhas leitoras, elas falaram muito dessa questão do negro aparecer na escola só como o escravo e não ter todo o contexto de como foi a luta, né, dos negros, que também lutaram muito pela abolição da escravatura. E como você vê isso melhorando já, ou a gente ainda está, na maioria das escolas, com essa dificuldade de se falar sobre raça, e ainda vamos voltar, as escolas vão voltar com esse problema, voltando da pandemia, e ainda com as dificuldades de aprendizagem, com os currículos que a gente vai ter que focar no que vai ter que aprender. Vai ser possível fazer uma educação antirracista? Bom, otimistas temos que ser, né? Enquanto ativistas, pessoas comprometidas com a educação e sabendo a importância da educação, e sendo obrigação do Estado, né, dar uma educação de qualidade para todas as pessoas, sim, otimismo é o que nos move. Contudo, há desafios, e um deles é a educação antirracista. Sem dúvida nenhuma que hoje a gente tem esse debate na sociedade. Há pouco tempo atrás era um tema totalmente invisível, né? Cada vez mais buscava se reafirmar que não havia racismo na educação, de que somos um povo cordial. A ideia da democracia racial, ela é muito ainda presente, principalmente nos discursos oficiais e nesse cotidiano escolar, em que toda denúncia de racismo é vista como uma situação sem importância. O que a gente tem dito, aproveite o conflito como um momento de mudança de comportamento, de educação sobre as relações raciais, sobre pertencimento racial, sobre igualdade, e principalmente de que essa prática deve ser proibida, né? Você tem que atuar em favor da vítima e dando as informações necessárias para o agressor.
Então, acredito que esse momento que a gente tem hoje, né, de ampliação do debate racial, das denúncias, ele está mais presente também no jornalismo, na TV, nas mídias sociais, e principalmente a verbalização das situações de discriminação que se vive. Contudo, a outra parte não funciona. Qual que é? O judiciário. Você não tem a criminalização, você não tem o avanço do processo, e principalmente aquele momento em que a vítima tem o reconhecimento de que ela foi violada, né? Então, via de regra, ou se ignora, ou vira injúria, a pessoa é presa e sai no dia seguinte, ou na escola você minimiza, diz que foi uma coisa entre crianças, ou você diz que criança não discrimina, diz que as crianças são todas iguais, ou que foi bullying. Não, foi racismo. Então, enquanto otimista, eu vejo esse momento, né, em que a gente também tem um crescimento do conflito racial, não só a partir dos dados de morte, das violências, mas também do debate e dos conflitos interpessoais como momentos positivos para que a gente avance. Mas, para além disso, a gente tem diversos outros limitadores, né? E acho que a gente tem que pensar nos riscos da educação hoje, em particular no que diz respeito a recursos. A gente tem um congelamento dos recursos, e essa diminuição dos recursos pega as escolas durante a pandemia completamente enfraquecidas no que diz respeito às suas condições de equipamentos. A gente tem um professorado também com problemas, com defasagem salarial, a gente tem um ataque às universidades, a gente tem ataque ao ensinar e aprender sobre gênero e raça na educação, ou seja, a gente tem um cenário em que a educação ela faz parte de um projeto conservador de sociedade. Então, a interferência para dentro da escola, a desqualificação dos estudantes, a desqualificação principalmente dos docentes, e a interferência nos currículos, procurando proibir falar e ensinar sobre gênero e raça, sobre identidades, sobre orientação sexual, sobre gênero, isso é um grande risco para a educação, né? Educação sobre ataque, é o que a gente tem dito. Portanto, nessa esperança que a gente tem, ela é uma esperança ativa de quem está atuando pela educação. Então, eu acredito que isso que a gente está fazendo, que é não só trazer os problemas, mas principalmente dialogar e a gente pensar juntos soluções para que cada vez mais a gente tenha o direito à educação garantido, para que a gente tenha uma educação de qualidade para todas as pessoas, para que em todos os territórios as escolas tenham professores para todas as disciplinas, tenham equipamentos adequados, né, para que todas as crianças consigam chegar e permanecer e concluir seu processo educativo. Então, os desafios são gigantescos, mas é isso, né? Temos coragem, vamos continuar otimistas que essa situação vai passar e que a educação que a gente deseja há de vingar. Obrigada, Suelane. Vitor, chegou uma pergunta aqui diretamente para você, que tem a ver aqui com a gente está falando aqui do futuro também, da Caroline Rodrigues Cardoso. O que você, um jovem recém-saído da educação básica, gostaria de ver os jovens fazendo para mudar a situação da educação do país? Você pode emendar também, dizer se você está otimista ou não com essa movimentação dos jovens, com essa indignação que você disse ter visto nos jovens. Sim, eu me permito aqui apresentar um último dado da pesquisa, porque nós tínhamos uma pergunta que era diferença, o que significava isso para os, e o campo da pesquisa agora em 2021 foi entre abril e maio, então as vacinas estavam chegando para os idosos nessa época. E para 92% dos jovens que responderam à pesquisa, 92% de 68 mil jovens brasileiros de todas as cidades praticamente do Brasil, disseram que otimismo naquele momento era sinônimo de vacinação. Felizmente nós já tivemos praticamente todos os jovens vacinados no Brasil, né? A vacina está chegando já para adolescentes com menos de 18 anos, mas isso quero dizer é que as crises que a pandemia acentuou, e nós já deixamos isso bem claro, que não nasceram a partir da pandemia,
não é a vacinação ou políticas imediatistas que vão solucionar. Nós não podemos nos contentar com isso. E aí eu dou voz a todas as falas, a todos os trechos que nós lemos durante os eventos da pesquisa, em outros debates, em outros espaços onde os jovens puderam se expressar. Não é o band-aid, né? Eu li uma citação que era isso. O band-aid dessas políticas imediatistas não pode curar uma ferida que é muito mais sistêmica e perdura por décadas na educação brasileira. Então eu vejo dessa forma. Somos otimistas, mas isso se dá de uma forma muito espontânea. Esse otimismo se dá muito mais incentivado por essa vontade de mudança que a juventude brasileira tem. E aí, em relação à pergunta, eu não vou muito longe, não pretendo inovar aqui, mas eu gostaria, num primeiro momento, de ver todas essas políticas que já estão instituídas no Brasil funcionando de fato, desde conselhos municipais da juventude, de esferas subnacionais que pretendem ouvir as juventudes, funcionando de fato, que planos municipais de contingência, de apoio aos jovens, tenham os jovens do debate, que escutem essas diferentes opiniões e também posicionamentos dos jovens para articular movimentos de transformação, de assistência, que de fato sejam conectados com comunidades e que não encarem a população brasileira, as diferentes juventudes que o Brasil abriga, numa forma homogênea. Isso é uma receita para o desastre e a gente vê isso acontecendo já há bastante tempo. Obrigada, Vitor. Infelizmente, nosso tempo aqui já está acabando. Eu agradeço muito a sua participação, da Lília Mello, da Júlia Ribeiro, da Suelane Carneiro e de você que ficou assistindo até agora aqui a nossa mesa. Continue com a gente no Congresso da GEDUCA, que ele vai até sexta-feira. Um abraço e até mais. Você já deve ter ouvido falar que o ensino médio mudou. O novo ensino médio traz um modelo de escola mais flexível. Isso quer dizer que agora você tem alguns conteúdos obrigatórios, a formação geral básica e outros que você escolhe de acordo com as áreas de seu interesse e a disponibilidade na sua região. Esses são os itinerários formativos. O quinto itinerário formativo é a Educação Profissional e Tecnológica, ou a EPT. Com a EPT, você pode cursar o ensino médio regular junto com uma formação técnica profissional. No final, você recebe os 2 diplomas, de conclusão do ensino médio e de habilitação técnica. A EPT conecta os estudos a projetos reais e permite que você experimente o mundo do trabalho antes de fazer escolhas definitivas. Além do curso técnico, você também desenvolve outras habilidades, como comunicação, criatividade, trabalho em equipe e protagonismo, para que você possa decidir o seu caminho. Quem escolhe a EPT não para de estudar no ensino médio. Pelo contrário, tem mais condições para continuar do ensino técnico ao superior e outras formações profissionais. Converse com seus professores, pergunte sobre as escolas técnicas mais próximas de você. Conheça as oportunidades da educação profissional e tecnológica. Comece agora a conquistar o seu futuro. Esse é o convite do Itaú Educação e Trabalho.